Bem pra gente pensar. Você acha que é mito ou é verdade que nós temos livre-arbítrio? Bom, eu sempre acreditei que isso fosse verdade. Afinal, a gente decide o que a gente quer fazer, certo? Você decide se você quer seguir aqui ou tomar esta direção. Se você vai fazer algo desta maneira ou de outra maneira. Será que é isso? Talvez estejamos enganados. Não sei. A nossa explicação hoje é com o querido neurocirurgião, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Boa tarde. Mais uma vez. Carol. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Esse assunto é polêmico. Eu e a nossa querida diretora estávamos já no camarim conversando, passando o programa, e a gente ficou pensando nisso. Mas, peraí, o livre-arbítrio de fato existe. Mas será que ele é totalmente um livre-arbítrio? Será que a gente pode encarar dessa maneira? Por onde a gente começa pensando sobre isso, doutor? Carol, o que é livre-arbítrio? É você poder escolher, você poder tomar decisões. Sim. Sorvete de chocolate ou sorvete de morango, Sim. não é? Você é uma apresentadora de TV famosa, inteligente, ou você é uma advogada. Sim. Perfeito? Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Pela neurociência, existem trabalhos que mostram que instantes antes, eu estou falando alguns segundos até, milésimos de segundos a alguns segundos, o seu cérebro começa a funcionar antes de você ter a consciência que você decidiu determinada coisa. Tá, então, como assim? Uma linha de pesquisa, uma linha de pensamento dentro da neurociência advoga, ou seja, prega, acredita que de fato o livre-arbítrio dessa forma romântica que a gente acredita que... que a gente vai decidir tudo? Sim, de fato não existe. Instantes antes de você achar que vai tomar aquela decisão, seu cérebro já tomou aquela decisão e depois, como se fosse uma tela de computador na sua mente, aquela decisão aparece e você encontra justificativas para explicar aquela decisão. Então, vira à direita ou à esquerda. E muitas vezes, antes de tomar essa decisão, o cérebro já decidiu. Mas espera aí, se o cérebro é nosso, a decisão continua sendo nossa. Sim, mas não no plano consciente, não nessa questão do livre-arbítrio. Não estou falando que eu acredito nisso ou que existe apenas essa corrente. Existem outras correntes de pensamento. Mas quando a gente olha a curto prazo, acaba sendo mais ou menos isso que de fato acontece. Não podemos confundir isso também com reflexo. Ou então com aquelas decisões que são tomadas sob pressão. Por exemplo, numa situação extrema, por exemplo, de um assalto, você jamais imaginaria que pularia de determinado veículo em movimento e quando você vai ver, você não é nenhum dublê e está fazendo aquilo. Entendi. Na verdade. Isso é outra coisa. Extremas, claro, porque a sobrevivência do indivíduo é como se existisse uma maquininha, existe de fato um circuito cerebral que desempenha esse papel, faz com que você tome atitudes para preservar você como indivíduo, você como espécie. Olha que interessante. Agora, doutor, isso é benéfico? Isso é benéfico. Porque o que acontece? Existe um gasto metabólico, um gasto de energia muito grande para o cérebro. O cérebro ele tende a encarar a realidade e aproximar a realidade para facilitar o trabalho. Então, assim, você toma uma decisão, muitas vezes baseada em uma decisão que você tomou lá atrás. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de falar isso porque fica bem colorido e fica fácil de entender. Quando você vai numa festa de casamento e o padre pergunta para a noiva se ela aceita aquele determinado rapaz em casamento, 100% das vezes você ouviu sim. Sem dúvida. Né? Mas ela tinha o livre-arbítrio, ela poderia falar não naquela situação. Até que algumas novelas jogam com essa brincadeira, né? A moça fala não e sai correndo, etc. Mas, de fato, o que acontece é que alguns meses, anos antes, ela já decidiu. E aquilo é simplesmente uma convenção social, ela só fala em público a decisão que ela já tomou. Nas devidas proporções, o nosso cérebro toma também esse tipo de decisão. E isso é benéfico, isso é legal. Isso, a gente pode dizer que isso nos ajuda. E normalmente, essa decisão que o cérebro toma é a melhor decisão? Carol, isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar. E eu estou aqui para justamente abrir, na verdade, essa discussão para que possa ajudar todo mundo. Entendi. Vou te dar um exemplo. Você decide a partir de hoje, e certamente você decidiu lá atrás quando você era mocinha, que você decidiu ser feliz. Sim. Pronto, eu decidi ser feliz. Vou ser feliz, tá? Então você, através do livre-arbítrio, você tem duas atitudes que pode tomar. Ativas, ou seja, então eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter relacionamentos bacanas, sinceros, eu vou fazer coisas que vão ser boas, eu vou estudar, enfim, e assim sucessivamente. E você tem que ter atitudes reativas.
porque o mundo pode ser uma caixinha de surpresa. Existe o acaso, de repente você planeja determinada coisa e aquela porta se fecha ou não se abre da forma que você imaginava. Entendi. Então, a sua capacidade de reagir ao acaso, à realidade, que quer que seja, também acaba sendo livre-arbítrio. Tudo bem, ok, eu tentei por aqui, não consegui. Então. Não vou ficar triste, eu decidi ser feliz, vou para outro caminho. Então, de repente, a pessoa tem um relacionamento, casou com o príncipe, tá certo, o sapo virou príncipe, e de repente não foi bem. Não é isso? De repente, a coisa não foi por aquele caminho, né? Aí depois vem aquela depressão, separação, divórcio, fica achando a última da fila, enfim, o príncipe. Que nada dá certo. Aí o príncipe voltou a ser sapo. Enfim, isso é um acontecimento da vida. Que de alguma forma acabou indo por esse caminho, mas não significa que a pessoa não vai ser feliz por conta desse momento. Entendi. Não estou falando para ninguém ficar alienado, entendeu? E não entender a realidade. Então, doutor, mas o fato apareceu, você pode ter uma decisão. Que nem você falou, a porta da direita ou da esquerda? Por aqui a porta da ou por felicidade ou a porta da interpretação ruim? Agora, um exemplo, você citou, isso que são acontecimentos da vida, a gente sabe que a vida é feita de momentos felizes e muitas vezes de momentos tristes. Isso faz parte da vida, isso faz com que a gente cresça, que a gente tente tomar decisões, ou tenhamos que tomar decisões, de fato, para sair desse problema. Sim. Né? E que é a hora que a gente fala, então peraí, tem que parar, respirar e pensar. Esse fato de pensar, é mais ou menos isso? É nesse momento que esse livre-arbítrio ou que o cérebro decide no nosso lugar? Isso, você chegou no ponto-chave. Por quê? Dentre as diversas correntes, a neurociência consegue explicar aquela coisa mais imediata. Você coloca o indivíduo dentro de um exame de ressonância funcional, pede para ele fazer uma decisão, é assim que provam isso. E antes dele falar, eu quero isso, o cérebro já decidiu, já mostrou atividade. Entendi. E você não consegue mostrar tudo, você não consegue fazer modelo experimental de ciência. Então você tem que ir para outras cadeiras do conhecimento, do tipo a filosofia. E quando você vai para a filosofia, você discute que existem as decisões a curto prazo, então essa imediata agora. Veja, você pode levantar aqui agora e sair andando. Por que não pode? Louca. Você faria isso? Poderia fazer. Poderia. Você não vai fazer. Não faria porque eu prezo muito o meu trabalho, meu emprego. Apesar que a gente fala besteira de vez em quando, doutor? Ontem, por exemplo, meninos, a cara deles. Eu nem conto o que eu falei ontem. Deixa pra lá, quem viu o programa sabe. Nem te conto, doutor ficou até vermelha. Né, Glaucia? Beleza, vamos passar. E aí, tá vendo? Porque isso é o livre-arbítrio. Exatamente. Eu tô aqui livre, pra dizer e, de repente, vem algumas palavras indevidas no momento indevido. Mas você vê, e a longo prazo, ou seja, planejando o futuro, ou seja, nesse momento você consegue desempenhar mais então o seu livre-arbítrio. Então, olha, decidi ter uma carreira médica, adoro, amo neurociência, quero sempre estar trabalhando com isso, ser referência nacional, melhor neurocirurgião do planeta, se possível ou for. Perfeito? Então, independente do que vem acontecendo, você vai trabalhando. Você continua andando, você continua naquela decisão. Quero ser mãe, quero me manter trabalhando em tal empresa, fazendo tal coisa, isso sim. Mas quando vem um problema muito sério, algo grave que de fato nos tire um pouquinho do eixo. Do prumo, né? A gente fica assim, e aí? Será que essa decisão que eu tomei, às vezes a gente se arrepende de alguma coisa. Nesse caso do arrependimento, ligado ao livre-arbítrio, qual é essa relação então? Isso é fantástico, já tem trabalho que mostra que tem até uma região no lobo frontal que ela fica mais acesa, ela funciona mais quando o indivíduo se arrepende de uma decisão que tomou. E isso é bom? Isso tem um papel, isso faz com que você, numa próxima ocasião, talvez tome um caminho diferente. Sabe, criança, o nosso cérebro funciona com tentativa e erro. Entendi. Você tenta, se aquele caminho não vai, ou seja, você vai para outro caminho. Entendi. Então existe isso, que seria o arrependimento. O arrependimento não é só coisa de pecado não, gente. Acontece isso sim dentro do cérebro da gente e tem um papel de adaptação. Olha que interessante. Então não é um peso na consciência, ele está aqui no cérebro. Agora eu digo para você, quando você olha um copo d'água, você pode interpretar, olha, esse copo d'água está cheio. Uma pessoa pessimista pode falar, não, esse copo não está cheio, ele está um terço vazio. Interprete sempre que ele está cheio. Veja sempre o lado positivo. Por quê? Pessoas otimistas, isso também já está provado, elas vivem até 7 anos mais do que pessoas pessimistas. Jura? Então, se
como um todo, todos os tratamentos que existem no mundo para câncer conseguem dar, pelo menos em média, 3 anos a mais, o fato do indivíduo ser otimista para qualquer tipo de vida, para qualquer tipo de situação, você consegue até viver 7 anos a mais, porque você vai ter muito menos doença. Olha que interessante. Muito interessante. Muito bacana. Eu, às vezes, sou pessimista. Às vezes, acontece uma coisa, eu já penso, nossa, e se acontecer aquilo, eu já faço uma história. Isso é péssimo. E a gente faz isso mesmo, às vezes, né? E muitas vezes a gente fica... É o nosso cérebro que já cria essa história, já enxerga lá na frente? E muitas vezes a gente fica pré-ocupado, ou seja, não aconteceu, você não tem que se ocupar com aquilo, mas você fica pré-ocupado pensando num desfecho Isso é ruim. péssimo, então a pré-ocupação é péssima. Isso não é bom, isso não é bom. Tá. Lógico, você tem que usar isso para planejamento, mas se você tiver a oportunidade de fazer 2 escolhas, vale a pena ser mais otimista, vale a pena sorrir mais e acreditar que o copo está cheio do que está vazio. E não está vazio. Eu vou fazer o seguinte, então, doutor, eu vou dar um recadinho e na volta vamos falar um pouco das pessoas, então, levando para esse lado otimista ou pessimista, as pessoas que hoje estão assistindo e que estão em casa deprimidas, chateadas, porque tem tanta gente que estão com síndrome do pânico. Vamos levar para esse lado para a gente entender o que acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro, que faz com que muitas pessoas estejam passando por isso e que elas próprias não conseguem entender por que isso está acontecendo. Já volto para a gente